Marcos capítulo 13, versículo 9, diz assim: mas olhai por vós mesmos, porque vos entregarão aos concílios e às sinagogas, e sereis açoitados e sereis apresentados perante presidentes e reis, por amor de mim, para lhes servir de testemunho. E sereis odiados por todos por amor do meu nome. Mas quem perseverar até o fim, este será salvo. A mensagem de hoje que eu quero trazer é uma mensagem muito mais de alerta, uma mensagem de cuidado, uma mensagem de prudência, uma mensagem de uma conduta comissiva, ou seja, de ação, e não uma conduta omissiva, como nós temos visto em boa parte da igreja. A igreja, irmão, e a família estão sob ataque. Essa que é a dura realidade. Nós vamos falar aqui sobre esse assunto que tem preocupado muitos pastores. Nós vemos a palavra do Senhor já predizendo isso lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8. Ele diz: sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como leão que ruge procurando a quem possa tragar. Nós vivemos em tempos de ataque aos princípios morais, aos princípios éticos. Vivemos momento em que, pelo que tudo que nós estamos vendo, pelo desenhar do que está acontecendo no Congresso Nacional, nós analisamos com muito cuidado, tanto as leis que emanam do Poder Legislativo, quanto as decisões, né, do Executivo, quanto às orientações e decisões dos tribunais superiores, e eu me refiro ao Supremo Tribunal Federal, estão dilapidando, essa que é a realidade, muitos dos valores, muitos dos princípios pregados pela família cristã e exarado na Bíblia. E essa é uma preocupação que nós não podemos nos calar, como eu falava no início da minha explanação. Nós não podemos nos calar. A Bíblia, ela fala a respeito da nossa posição. Nós devemos ter uma posição ativa, uma posição de não ficarmos acomodados. Paulo mesmo nos orienta: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Significa o quê? Significa dizer que você está aqui com uma função de manifestar suas propriedades como sal da terra e como luz do mundo. Estão tentando nos calar. Existem, irmãos, eu tenho uma pregação que você pode encontrar na íntegra. Ela é uma pregação que dá mais de 1 hora, depois você pode encontrar no YouTube, ou você pode encontrar, digite no Google, Leis contra a Igreja. Lá eu faço um apanhado. Irmão, são 280 projetos contra a igreja e contra os princípios que constituem a família e contra a vida. Projetos que passam desde a descriminalização do aborto. Imagens terríveis que nós vemos todos os dias na internet de um fato que já ganha corpo a cada dia mais por causa desse movimento de muitos ativistas a favor da descriminalização do aborto. Descriminalização da maconha e algumas outras drogas. Significa dizer, descriminalizar significa retirar aquilo que hoje é considerado como crime, retirar do Código Penal. E é uma preocupação muito grande, porque quando nós olhamos para nações que tomaram este posicionamento, como a Holanda, há 10 anos atrás ela descriminalizou a maconha. E há 2 semanas atrás teve que criar uma nova lei porque não suportou o que aconteceu ali naquele país. A grande quantidade, veja, a ideia inicial era a mesma que está sendo propalada hoje. A ideia de que se legalizar, se liberar, né, o uso desses entorpecentes, isso vai diminuir o tráfico de drogas. Errado, absolutamente errado. Nós tivemos exatamente o efeito inverso acontecendo ali
na Holanda, a ponto de transformar muitos lugares lá em verdadeiros bolsões de zumbis, como eu posso chamar. Pessoas como a gente vê hoje em São Paulo, na Cracolândia, andando de um lado para outro e não pensa, não trabalha, não faz mais nada a não ser esperar aquela dependência daquela droga destrutiva. Nós vivemos tempos difíceis, irmão. Sede sóbrios e vigilantes, igreja. É essa convocação que eu te faço nessa manhã. Deus nos cobra isso como liderança da Assembleia de Deus em Macapá. Nós não podemos ter um posicionamento omissivo diante de situações como essa. O Supremo Tribunal Federal aprovou, há pouco mais de 1 ano e meio atrás, aprovou uma decisão muito polêmica, exatamente, aliás, há um ano atrás, em maio, que legalizou, na verdade, a união homoafetiva. Ou seja, mesmo não existindo essa previsão constitucional nem dentro do nosso Código Civil, o Supremo entendeu, num caso concreto, analisando um caso concreto, ou seja, um processo em particular, que aquilo deveria ser dado extensivo efeito para todos. Um erro que muitos juristas, inclusive eu que tenho um blog, você pode procurar depois o blog do Dr. Gesiel, você vai encontrar lá muitos artigos que eu escrevo em defesa da família. E nesse meu artigo eu defendia exatamente esse posicionamento de que o Supremo Tribunal Federal, o Judiciário Brasileiro, tem a função de julgar o caso entre as partes e não de legislar. Infelizmente, o que nós temos visto, especialmente com essa decisão que aconteceu semana passada, que emanou de um órgão que inclusive é de caráter administrativo e que não poderia se posicionar numa matéria tão importante e que depende de lei que regulamente, que é essa situação do casamento o casamento homoafetivo, que na verdade é um neologismo, um novo termo que se criou para se referir ao casamento gay. Não há previsão no nosso Código Civil, não há. E nesse artigo eu enfrentei exatamente esse ponto. Uma decisão do judiciário não pode se transmutar, não pode se usurpar do papel da lei. A lei que normatiza. A nossa Constituição, ela diz, no artigo 5º, inciso 2º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. De lei! Não fala de regulamento, não fala de resolução. E o que saiu foi uma resolução de um órgão de caráter administrativo e que nem pertence à estrutura direta, porque o CNJ ele não tem esse caráter judicial. Ele analisa situações administrativas. E foi por essa razão que nós, junto com outros advogados também, Brasil afora, outros blogueiros, contestamos essa decisão e o PSC, que é o partido do pastor Marco Feliciano, ingressou, né, com uma ação judicial no Supremo Tribunal Federal, né, solicitando, pedindo exatamente isso, que seja revogado, que essa decisão, né, seja anulada, essa decisão que obrigou todos os cartórios semana passada, emanada do CNJ, de fazer casamentos entre pessoas do mesmo sexo. Né? Nós tivemos um exemplo de um juiz aqui no Pará, pastor da Assembleia de Deus. Você pode encontrar o artigo na internet porque foi muito divulgado isso. Ele, pressionado pelo CNJ porque não ia fazer e dizia que a lei nem a Constituição o obrigava. A Constituição, lá no artigo 236, que fala a respeito da Constituição de Família, fala em homem e mulher. E ele diz, com base na minha lei, em primeiro lugar, que é a Bíblia. Em segundo lugar, com base na legislação, não existe previsão legal que apoie tal ideia. E não é um órgão que não tem caráter, não tem competência para legislar, porque não é essa competência administrativa, que vai me obrigar. Então você vai ser demitido. E ele disse, antes que vocês me demitam, está aqui minha carta de demissão. Pediu demissão. Mas ele não se curvou. Muitas vezes eu vejo isso e trazendo para a nossa
para a nossa vida prática, como é que os pastores e como é que os membros têm enfrentado essa situação? Muitos pastores digam para mim, pastor, o que é que eu posso falar? Eu só posso te dizer uma coisa, pregue a palavra, meu irmão, não se curve. Pregue a palavra, meu irmão, a palavra que renova, a palavra que transforma, a palavra viva e eficaz. É essa palavra que você tem que continuar pregando. E não só orar. Eu dizia, há tempo de orar, há tempo de agir e há tempo de esperar. E nós estamos no tempo de fazer os três. Muitas leis, e muito nos preocupa, leis que visam regulamentar a questão do infanticídio em áreas indígenas. Das 220 tribos indígenas que nós temos no Brasil, 40 delas ainda praticam infanticídio. Criança que nasce com um dedinho a mais, que nasce com algum defeito, é jogado vivo dentro de um buraco enterrado com terra. Tem muitos vídeos no YouTube que você pode ver essa atrocidade e as nossas autoridades não podem fechar o olho diante disso. Eu quero fazer uma oração neste momento, encerrando esse problema, encerrando esse programa e apresentando esse problema para Deus. Essa situação, para que você a cada dia tenha força no Senhor em primeiro lugar, de enfrentar essa situação com coragem. Nós vamos orar neste momento. E eu quero que você coloque, como sempre faço, a sua mão direita coloque sobre o seu coração, a sua mão esquerda, você direciona a sua casa e vamos orar. Pai eterno, eu te louvo, eu te agradeço por este momento, Senhor, que tu nos concedeste de falar da tua palavra aqui nesta rádio, na RBN. Deus eterno, estende a tua mão poderosa a cada líder que neste momento está ouvindo, a cada pastor, a cada obreiro, Senhor, nos mais distantes lugares. Olha, Senhor, Deus eterno, para cada membro que compõe a tua igreja, aleluia, dando força, coragem, Senhor, Deus eterno, para continuar trilhando em meio a essa escuridão, Senhor, que nós enfrentamos no mundo odierno. Sê conosco, Senhor, nos capacita, nos fortalece, nos aviva, Senhor Deus eterno, porque nós precisamos da tua presença em nossa vida. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Deus te abençoe, meu irmão. Amém. Fique na paz do Senhor, seja abençoado, em nome do Senhor Jesus. Amém.